Se você está acompanhando o canal e principalmente se você for membro aqui, já percebeu que eu mostrei várias altcoins que já subiram bastante. E o exemplo mais recente que subiu nas últimas 24 horas foi a Orca. Então repare o que acabou de acontecer com o gráfico dela. Ela estava nesse período lateral por muito tempo, onde a gente vinha falando para vocês inscritos, para os membros, para os alunos da RCC, sobre ela ser uma oportunidade, porque as pessoas que não compraram Radial ainda dava tempo de comprar a Orca, porque ela ainda não tinha subido. E nas últimas 24 horas ela teve essa alta explosiva. Subiu aí mais ou menos 100% nesse último dia. Então uma alta de 110%. Então este é um exemplo. E a pergunta que fica nesse tipo de moeda é o seguinte: será que já é hora de vender? Quando vender as minhas altcoins? Então é sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês nesse vídeo, o momento certo de vender altcoins. Então você que já é inscrito no canal, já deixa aquele like na confiança antes mesmo de saber o conteúdo do vídeo, porque você já sabe que o conteúdo é bom. E se você ainda não é inscrito, espera até o final, porque se você gostar e aprovar o conteúdo, aí sim você deixa o like e também a sua inscrição para não perder nenhum conteúdo de cripto, porque agora a gente está num momento muito importante. Nesse momento nós temos alguns tipos de altcoins. As altcoins que ainda não subiram tanto, as altcoins que já subiram bastante e agora estão corrigindo um pouco, e também essas altcoins como a Orca, por exemplo, que teve uma grande alta explosiva e talvez ela continue subindo. A grande questão nesses três cenários é quando a gente tem que vender. Quando abandonar um projeto que parou de subir, quando continuar em um projeto que está subindo ou já realizar lucro antes dele começar a cair, ou se nós devemos manter um projeto que está lateralizado, assim como a Orca estava e parece que ela nunca vai subir. Será que a gente vende esse tipo de projeto e troca o dinheiro para outra narrativa? Vamos para alguns pontos aqui importantes. Primeira coisa é que o ciclo das altcoins ele está diretamente relacionado ao desempenho do mercado cripto. Então, as altcoins no geral dependem principalmente do Bitcoin, que é a fase 1, e depois eles dependem da alta do Ethereum, que é a fase 2. E o padrão de alta das altcoins ele pode ser dividido em diferentes fases. Então, essas fases elas são influenciadas por fatores como, por exemplo, a dominância do Bitcoin, se ele está ganhando mais valor do que as altcoins ou não. Também o sentimento do mercado, se as pessoas estão com muita ganância ou ainda não está tão ganancioso assim. Quase quebrei a caneta. E terceiro, a atenção, que nós podemos ver pelo volume de dinheiro entrando em um projeto ou não. Quanto mais dinheiro entrando, maior a atenção do mercado naquele projeto, ou seja, o volume vai ser maior. Então aqui vai uma explicação bem simples de como funciona esse ciclo das altcoins. Quem já é inscrito já viu esse gráfico aqui outras vezes, mas na primeira fase nós temos o Bitcoin subindo, então o dinheiro está entrando no Bitcoin e causando as altas dele, é o que está acontecendo neste momento, né? Tanto é que o Bitcoin atingiu 100 mil dólares por unidade, e nessa fase o Bitcoin está liderando o mercado. A segunda fase, que nós já estamos entrando nela, né? A gente está nessa fase de transição, onde o Ethereum ele começa a subir bem e uma hora ele vai começar a subir mais do que o próprio Bitcoin. Então presta atenção nisso. Nos últimos 60 dias, o Ethereum ele começou a se equiparar à valorização do Bitcoin. Então o Bitcoin subiu 54% e o Ethereum subiu ali 57%. Então estamos vendo aí uma transição, porque o Ethereum ele estava parado, estagnado há um tempo. Nós fizemos um vídeo antes do Ethereum começar a subir, nós avisamos vocês. E também as moedas do ecossistema do Ethereum iriam começar a subir. Tanto é que é por causa desse timing aí que você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho para você assistir o vídeo assim que ele sair, quando ele estiver fresquinho, não perder o timing de mercado, porque é bem importante. Mas isso daqui é muito recente. Então o Ethereum ainda está subvalorizado contra o Bitcoin, porque desde maio de 2021 o Ethereum ele fez topo contra o Bitcoin aqui nessa data, ele ficou lateral por longos meses, longos períodos, e depois ele entrou em uma grande tendência de baixa e ele veio perdendo valor contra o Bitcoin desde essa época aqui, ó. Então quem segurou o Ethereum durante todos esses anos contra Bitcoin estava perdendo dinheiro basicamente. Mas agora o Ethereum ele fez esse fundo aqui contra o Bitcoin, o que é muito importante para termos grandes altas nas altcoins. Então ele fez esse primeiro fundo, às vezes ele até pode retestar esse fundo mais uma vez e depois continuar subindo contra o Bitcoin. Então é muito importante esse tipo de padrão gráfico aqui. Então repare que no curto prazo, de certa forma, nos últimos dias o Ethereum ele se valorizou mais do que o próprio Bitcoin. E isso é um ótimo indício para nossa altcoin season, que acredite ou não, ela ainda não aconteceu de fato e nós podemos estar no início dessa altcoin season neste momento. Então sim, nesse momento muitas altcoins já subiram bastante, só que acredite se quiser, a gente ainda não entrou na fase mais explosiva de alta. E agora, em minha opinião, com o Bitcoin passando dos 100 mil dólares por unidade, ele vai atrair muita atenção de novatos, pessoas iniciantes,
e um dinheiro que não estava no mercado ainda, que vai entrar no mercado cripto nas próximas semanas e nos próximos meses. E isso também vai fazer as altcoins subirem ainda mais. E tem uma outra questão sobre o ciclo de mercado. E geralmente a alt-season acontece de forma mais forte quando nós temos a desvalorização do dólar e também quando temos impressão monetária. E isso ainda não aconteceu. A impressão monetária ainda não ocorreu. E pode ser que no ano que vem, com mudança de governo, a gente volte a ter os Estados Unidos imprimindo dinheiro. Aí nós teríamos uma alta mais explosiva ainda. Só que enquanto nada disso acontece, né, tudo especulação, vamos olhar aqui para o ciclo e o primeiro sinal de venda depende muito do tempo de mercado e o timing do ciclo. Só que antes de falar disso, eu quero falar sobre algumas altcoins específicas, porque o mercado hoje tem mais de 2 milhões de tokens diferentes, ou seja, tudo isso de altcoins. Então existem altcoins que têm comportamentos diferentes de outras altcoins. Se vocês assistirem o último vídeo que eu falei da inteligência artificial, vão ver que eu falei de 5 moedas, 6 moedas, né, porque teve um bônus, mas eu falei de 5 moedas, sendo que 3 delas são para você manter durante o ciclo de alta e outras 2 delas é para você especular o curtíssimo prazo e altas explosivas. Então tem alguns tipos de altcoins e você tem que entender isso antes de você comprar a sua altcoin, se ela é do tipo que você vai especular o curtíssimo prazo, ou seja, algumas semanas, alguns dias, alguns meses, porque ela pode ter altas explosivas para você realizar o lucro e depois migrar o capital para Bitcoin ou para outra altcoin, ou se você tem uma altcoin do tipo que sobe de forma consistente. Então, para saber disso, é muito bom olhar o gráfico da sua moeda. Eu vou colocar aqui um exemplo, que é a Near Protocol, até citei no vídeo anterior, que é uma moeda que a gente vai carregar por mais tempo durante o ciclo de alta, e ela costuma respeitar muito bem, ó. Ela tem altas, que até que são fortes, né, mas não são tão explosivas assim. Depois ela passa por um longo período lateral de correção, aí ela tem mais uma alta, passa por um período lateral, depois ela tem mais uma alta, lateraliza e continua subindo. O Ethereum também está com um padrão muito parecido com esse. O Ethereum é uma altcoin e ele tem esse padrão, né, de ter uma alta forte, depois ele corrige, lateraliza, tem mais uma alta, lateraliza, alta, lateraliza, alta, lateraliza. Mas repare que as altas não são tão fortes assim, ó. O Ethereum subiu 10% aqui, aquele subiu 10%, então ele tem um padrão mais ou menos desse tipo, né? Já moedas como, por exemplo, a própria Orca, que acabou de ter uma alta explosiva desse tipo, ó, ela em pouquíssimo tempo subiu aí cerca de 140%. Então foi questão de 2 dias que ela teve essa alta explosiva. Agora a gente tem que esperar o mercado andar, né? Mas não é o momento de entrar em Orca agora. Até poderia ser o momento de realizar parte do lucro em Orca. Pode vender até todo o lucro que você teve, né? Se você entrou em Orca, porque ela subiu mais de 100%. E você deixa o restante do capital ali para, caso o mercado continue subindo, aí sim você deixa lá. Então a Orca é esse tipo de moeda, que ela tem uma alta mais explosiva, uma especulação de mais curto prazo, só que ela pode continuar entregando altas porque ela ainda tem fundamentos e ela é utilizada. Já moedas como, por exemplo, a própria XRP, olha só como que é o padrão gráfico dela. Então, em todos os ciclos, a XRP tem em pouquíssimos dias altas muito fortes e explosivas, depois as pessoas que têm a maior parte dos tokens da XRP fazem um despejo no mercado, ou seja, fazem um esquema de pump and dump com a XRP. Aí depois ela cai drasticamente e morre por longos períodos. Isso daqui leva anos para ela voltar a ter uma alta explosiva, geralmente acontece a cada ciclo. Então isso aconteceu no ciclo ali de 2017, ela teve uma alta muito explosiva, aí depois ela derreteu e caiu, ficou lateral lá embaixo até 2021, que ela teve mais uma alta explosiva em pouquíssimos dias, aí depois ela para de subir, ela derrete, cai. São vários e vários anos, aí agora em 2024, mais uma vez, ela teve a alta explosiva, provavelmente daqui a alguns dias, algumas semanas, ela vai fazer esse mesmo padrão que ela já fez no passado. Então a XRP, por exemplo, é uma moeda do tipo que você até pode entrar antes dela explodir, só que uma vez que ela explode, o ideal é realizar lucro. Já a Orca, olhando padrões passados, ela até teve essa alta explosiva, dá para realizar lucro agora, mas ainda dá para especular mais altas na Orca, porque ela é uma moeda que é utilizada no DeFi da Solana. Já a Dogecoin, ela tem um padrão parecido com a XRP, onde ela tem uma alta muito explosiva em pouco tempo, geralmente em 14 dias mais ou menos. Depois, no resto do ciclo, ela praticamente morre, né? Uma vez que ela faz o topo, ela vai caindo cada vez mais, aí ela passa vários e vários anos laterais, parecido com a XRP. Depois, no outro ciclo, ela tem outra explosão, aí ela morre novamente. Isso foi no início deste ano. Aí agora ela teve essa outra explosão. Em breve ela também vai fazer um topo igual foi aqui atrás e vai derreter e não vai subir mais durante todo o ciclo de alta. Então a primeira coisa é entender qual tipo de altcoin você está carregando. Se for uma NIR, uma Solana, um Ethereum,
provavelmente essa moeda vai subir de forma mais gradativa ao longo do tempo até o final do ciclo de alta. Se for, por exemplo, uma XRP, uma Dogecoin, algumas moedas que são especuladas em curto prazo, que têm altas muito explosivas, essas depois não costumam entregar novas altas. Então esse é o primeiro ponto, sobre as altcoins e se você deve realizar ou não. Agora, pensando mais no ciclo de mercado, que é o primeiro grande sinal de venda realmente aí de ciclo de mercado, tá? Principalmente para aquelas altcoins que você está segurando por mais tempo. Depois que o Bitcoin ele tem uma alta bem expressiva, voltando aqui a 2 ciclos atrás, chega um momento que ele para de subir e os investidores começam a realizar lucro e começam a migrar o capital ou para dólar ou eles colocam em altcoins especulando altas maiores. Então é nesta fase que as altcoins têm realmente a out-season, a fase mais explosiva dos preços. Então isso aconteceu naquele ciclo, no ciclo anterior também, que durou muito mais tempo a out-season, porque teve 2 topos importantes aqui no Bitcoin, onde os investidores realizaram lucro, migraram capital para altcoins, e aí nós tivemos grandes explosões neste momento e neste também nas altcoins. Aí depois, no final do ciclo, né, quando encerra aqui a barra verde, aqui é o momento que você não pode mais ter altcoins. Eu já vou falar sobre isso, que é o sinal técnico, né, de quando vender as suas altcoins. No ciclo atual, nós já tivemos a alta no Bitcoin, ele chegou nos 100 mil dólares, só que ainda não chegamos nem próximo aí nessa fase verde aqui do ciclo, onde começa a parte de realização de lucro. É a partir desta primeira fase inicial aqui que as pessoas começam a realizar mais lucro no Bitcoin e começa uma migração de capital para as altcoins. Então aqui começa de forma mais branda, só que aqui nesta fase final é a parte mais intensa do ciclo em altas nas altcoins. Quando o Bitcoin praticamente já fez o seu topo do ciclo, ele fica lateral por vários dias nesse topo e aí as altcoins estão subindo muito. Então é essa fase aqui que deve acontecer mais ou menos entre julho e o final de outubro do ano que vem. Só que no início do ano, que é o início dessa fase de realização do lucro, já teremos altas explosivas nas altcoins. Então esse período aqui de out-season, ele não dura muito tempo, então a gente tem que aproveitar esse momento. Então se nós olharmos aqui o fluxo de dinheiro para as altcoins, com o gráfico do Total 3, né, que exclui o Ethereum, mas inclui todas as outras altcoins, pode ver que lá em 2021, no ciclo passado, quando entramos nessa fase pontilhada verde aqui do ciclo, que é quando o Bitcoin já costuma chegar próximo do seu primeiro topo, aí o valor de mercado das altcoins dispararam. Então ele já estava subindo, né, antes de entrar nessa fase, ele teve uma pequena correção e depois o valor de mercado das altcoins dispararam e aqui a gente teve a maior out-season de todas. No meio do ciclo, né, passado, o Bitcoin ele fez esse topo, aí ele corrigiu 50%, muitas altcoins também corrigiram, só que nós fizemos uma segunda pernada de alta no Bitcoin e também uma segunda pernada de alta nas altcoins e aqui foi a maior alta de todas no mercado de altcoins. Só que depois, né, quando o Bitcoin entrou na fase de bear market, aí também as altcoins entraram em bear market. E agora, se nós olharmos aí como é que está o ciclo, a gente ainda nem chegou nessa fase verde pontilhada aqui, e as altcoins já estão subindo muito forte de forma vertical, o valor de mercado delas, já chegando próximo do topo do ciclo anterior, e ainda nem tivemos essa fase inicial aqui, ó, onde ela sobe de maneira vertical, tem essa primeira correção e depois ela entrega as maiores altas. Então a gente ainda está nessa primeira pernada aí das altcoins, ó. Ela ainda nem teve a primeira grande correção para depois ter a sua maior alta de todas. Então nós estamos exatamente nesta fase do ciclo com relação às altcoins. Ainda tem muito espaço para o valor de mercado das altcoins aumentarem e elas continuarem subindo ainda mais. Então essa fase do ciclo mais explosiva vai acontecer ali mais ou menos no final de janeiro, começa mais ou menos ali e vai até o final de outubro. Só que eu já falei aqui para vocês várias vezes que provavelmente o início mesmo da out-season vai ser agora na segunda semana de dezembro, entre mais ou menos 14 e 18 de dezembro. Então mesmo com essas altas explosivas, tirando algumas exceções, ainda é o momento de manter as altcoins em carteira, ainda não chegou o momento de vender, porque o ciclo também ele é um bom balizador para saber quando a gente deve se livrar das altcoins. Inclusive outra coisa, olhando para o gráfico de dominância do Bitcoin, repare que ele estava nessa forte tendência de alta, agora que ele está perdendo a tendência de alta e começando a cair. Se nós olharmos em ciclos anteriores, a out-season ela foi muito mais forte depois que esse gráfico ele caiu bem. Então a gente ainda tem muito espaço para o gráfico cair
da dominância do Bitcoin e a alt season continuar. Então, turma, dito tudo isso, ainda não é o momento de vender pensando em ciclo de mercado, né? Com algumas exceções de altcoins. Tem uma coisa que começa a acontecer agora neste momento de mercado também, se você está ganhando dinheiro, é que parece que você já entendeu como funciona a cripto, está tendo lucro e você se torna muito confiante. E geralmente nesses momentos a gente se torna ganancioso também e coloca mais dinheiro do que deveria. Então, se você perceber que você está ficando muito ganancioso, colocando mais dinheiro do que deveria, dê um passo atrás e repense antes de você colocar todas as economias da vida nas altcoins, porque mesmo durante o ciclo de alta, às vezes nós temos um momento de recuo onde as altcoins caem 50%, 60%, 70% para depois elas voltarem a subir. Então agora eu tenho que me policiar a todo momento, porque eu sei como é que funciona o ciclo, já estamos ganhando dinheiro em muitas altcoins que a gente investiu e eu tenho que colocar o pé no freio aí para não ser ganancioso quando eu percebo que eu estou sendo ganancioso, porque acontece, tá? Então, primeira coisa, não seja ganancioso e realize o seu lucro, porque no final das contas não importa a valorização da sua moeda, o que importa mesmo é se você realizar lucro. No Bitcoin, a realização de lucro ela é menos frequente e às vezes você nem precisa fazer realização de lucro, porque a ideia é sempre acumular mais Bitcoin no longo prazo. Mas para outras criptomoedas e altcoins é fundamental adotar uma estratégia clara para você realizar o lucro. Afinal, só ganha dinheiro de verdade quem coloca o dinheiro no bolso. Então, o maior sucesso dentro de um bull market não é pegar uma valorização de 1000%, mas sim colocar o lucro dessa valorização no bolso, por isso não seja ganancioso. Lembra, você não é um gênio do mercado, nós estamos em um mercado próspero mesmo, então agora é muito mais fácil você ganhar dinheiro e acertar moedas que se valorizam. Então vai chegar um momento que é preciso realizar lucro, por isso defina um ponto de saída em sua moeda ou aprenda análise gráfica para ver um ponto de saída. Mas você pode fazer da seguinte maneira, quando eu fizer 100% de valorização, eu realizo tudo. Ou, dependendo da moeda, né? Quando a moeda subir 100%, eu realizo metade do que eu coloquei, ou seja, eu tiro todo o meu risco, eu tiro o capital que eu investi e fica só o lucro lá para continuar subindo. Outra maneira também de realizar lucro é por data. Então, quando nós chegarmos aqui neste período do ciclo, né, da fase verdinha, que inicia o período de realização de lucro, você começa a realizar lucro em algumas altcoins. E até o outubro, mais ou menos, você tem que zerar a sua posição em altcoins. Então este é outro método de realização de lucro. Isso vale mais para aquelas altcoins que a gente vai levar por mais tempo. Se você tem altcoins explosivas que sobem 100% em pouco tempo, realize o seu lucro, porque essa alta não continua para sempre. Então a gente pode ter uma regra de bolsa aqui, sendo conservador, moderado e mais agressivo no mercado. Vender 50% quando subir 100%, aí você tira todo o seu risco e continua com a oscilação do mercado para ela continuar subindo, ou vender 50% quando a altcoin subir pelo menos 300%. E para essa terceira estratégia vai depender do tipo de moeda que você tem em carteira. Na fase em que estamos, dá para adotar postura mais moderada e também a postura mais agressiva, porque nós estamos ainda em bull market e a fase mais explosiva ainda não chegou. Então é possível adotar a estratégia 3 na carteira. Quando o mercado ele está mais lateral, que não é o caso, né? Aí a gente adota uma postura mais conservadora e em bear market nós zeramos toda a posição. Então nós zeramos a posição. E também pensa o seguinte, quando você realiza lucro, novas oportunidades surgem com o dinheiro que você transformou em caixa. Então a todo momento em um bull market, por mais que a sua moeda tenha subido 100% em pouquíssimo tempo, se você realizar lucro, você vai poder aproveitar outras oportunidades que o bull market oferece. Então, por exemplo, quem trocou o Ethereum por Solana ganhou mais dinheiro. Agora quem trocou um pouco de Solana por Ethereum está ganhando mais dinheiro. Então não tenha medo de cortar projetos da sua carteira e trocar por outros, principalmente aqueles que têm altas mais explosivas, como por exemplo XRP, até algumas moedas como a Virtual de inteligência artificial, de bots, ela ainda não é o momento de realização, mas ela vai ter altas explosivas e aí sim vale a pena realizar lucro. Então esse tipo de projeto vale a pena colocar o dinheiro no bolso. Só uma coisa importante, cuidado para você não ser um mão de alface também. Aquela pessoa que sobe aí 10% a moeda e você já vende tudo, fica com medo, só que você perde toda a valorização do projeto. Fica trocando toda hora, pulando de galho em galho. Tome cuidado para não fazer esse tipo de coisa. Porque no bull market é muito melhor você selecionar algumas altcoins e deixar elas paradas lá por algum tempo, porque assim você vai ganhar mais dinheiro. Então se a sua moeda subiu só 10%, não realiza tudo e troca para outra moeda ou fica esperando ela cair para você comprar na baixa, tentar vender na alta, comprar na baixa. Porque a hora ou outra ela tem uma alta explosiva, assim como a Orca, e você perde toda a alta fazendo esse tipo de movimentação. Então não seja mão de alface. Escolheu a moeda, segura ela por um tempo, aí depois que ela subir bem, aí sim você realiza.
Outra coisa importante, agora não falando de análise técnica, mas sim de fundamento. Quando o projeto ele perde o fundamento e perde o interesse de mercado, vale a pena trocar por outros projetos que estão tendo maior adoção e interesse de mercado. Foi exatamente isso que aconteceu do início do ano até este final de mês, onde quem trocou Ethereum por Solana ganhou aí pelo menos 100% em relação de Solana com relação ao Ethereum. Agora, aparentemente, Solana ela fez um topo contra o Ethereum e o Ethereum vai se valorizar mais do que Solana nas próximas semanas. Então, este é um sinal importante também. Por fim, um último sinal que costuma indicar o final de ciclo é o próprio Bitcoin. Aí você tem que realizar lucro e até mesmo sair das altcoins que você comprou para ficar só em Bitcoin e com caixa. Aí é um sinal mais de final de ciclo que vai acontecer mais para o final do ano que vem. Da metade do ano que vem para o final do ano. Que é este daqui, ó. Se a gente pegar o ciclo anterior do Bitcoin no gráfico semanal, ou seja, cada barra que aparece aqui neste gráfico representa uma semana de negociação no preço do Bitcoin. Repare que o Bitcoin aqui ele fez um primeiro topo do ciclo, onde ele chegou ali próximo dos 64 mil dólares por unidade. E neste primeiro topo, ele chegou nesse patamar, aí ele ficou lateral por várias semanas, não conseguiu passar dos 64 mil, e depois ele apresentou essa barra gigantesca vermelha aqui. Esse tipo de barra é um grande sinal de alerta. Geralmente um sinal de topo, de final de ciclo. Por quê? Primeira coisa, repare quantas semanas o Bitcoin ficou lateral, não conseguindo ultrapassar aí essa faixa de preço. Então ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semanas. Então foi um movimento que durou 90 dias para acontecer, onde ele ficou lateral por muito tempo neste topo, não conseguindo superar ele. Isso mostra que a força de compra e a força de venda entraram em equilíbrio. Então por isso que ele não conseguiu superar aqui, criou uma enorme resistência nessa faixa. E depois, por que essa barra é importante? Por causa do tamanho dela. Então repare que as outras barras, elas estavam aí uma compensando a outra, né? Por isso que ele estava lateral. Então apareceu uma barra vermelha, a verde era mais ou menos do mesmo tamanho da vermelha, aí apareceu uma barra verde um pouco menor, só que ela subia um pouco, né, naquela semana. Aí aqui também a mesma coisa, ó, apareciam barras vermelhas, ele tentava cair, aí aparecia barras verdes de tamanho igual, ele ficava praticamente no mesmo lugar, e isso aconteceu por várias semanas, até que chegou essa barra aqui gigantesca vermelha. Repare como ela é muito maior do que as outras barras, e o fechamento dessa barra, ou seja, essa parte de baixo aqui, ó, ela ficou muito abaixo das últimas semanas. Então ficou abaixo desta semana, desta, de várias semanas aqui. Então, como ele perdeu várias semanas de uma só vez em uma só barra, isso já era um grande sinal de alerta. Provavelmente aqui era o topo do Bitcoin. Agora que já passou é fácil de falar, né? Mas essa segunda barra que apareceu, aí aqui você já tinha que vender todas as suas altcoins. Porque aqui seria a barra de final de ciclo, ou seja, você venderia aí mais ou menos com Bitcoin em 30 mil dólares. Lembrando que no ciclo passado ele saiu lá dos 6 mil dólares e chegou a 65 mil. Então aqui você estaria saindo com 30 mil dólares. Ele caiu bem mais, na verdade, caiu uns 30%, aí ele fez um fundo aqui de curto prazo. Essas barras indicam fundo, essas grandes linhas na parte inferior do gráfico indicam fundo. Aqui você poderia reentrar no mercado, tanto comprando Bitcoin quanto comprando as altcoins, e aí você pegaria a última grande pernada de alta, e aqui foi a maior alta de todas dentro das altcoins e dentro do próprio Bitcoin, num curto espaço de tempo. E aqui, mais uma vez, a mesma coisa acontece no topo do Bitcoin. Ele forma essas linhas na parte de cima do gráfico que mostra que ele não tem mais tanta força em compra. Ele lateraliza por algumas semanas, então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, e mais uma vez aqui, ó, esta barra dessa semana veio muito maior do que as barras anteriores e ela perde novamente, ó, o fundo de todas essas barras aqui. Então aqui já era mais um sinal de alerta. O Bitcoin fez o seu segundo fundo, inclusive o outro sinal de alerta que é muito próximo deste outro topo. Então aqui você já poderia realizar lucro em muitas altcoins, porque você sabe que este é o segundo topo do Bitcoin e geralmente quando ele faz dois topos no gráfico semanal, isso é um grande indicativo de que acabou o ciclo. Mas aqui você poderia falar, agora é diferente, vou esperar um pouco mais, né, para confirmar. Então você estaria em sinal de alerta com essa barra. Aí veio mais uma semana negativa. Aqui você poderia falar, foi uma barra do tipo doji, né? Ainda dá para esperar ele tentar recuperar.
aí essa terceira barra você já teria que ter saído do mercado, porque ela perdeu todas as mínimas das semanas anteriores. Aqui você deveria vender todas as suas altcoins, não ter nenhuma mais e também realizar o lucro no Bitcoin, se você quiser, né? Porque depois nós entramos no bear market. Aí o Bitcoin caiu lá para 15 mil dólares e muitas altcoins sumiram no mapa e outras caíram 90, 95% e não subiram mais. Mas é por isso que quando nós estamos nessa fase de alta, você já tem que ir realizando lucro para você não devolver parte do lucro para o mercado nessas barras de saída e perder todo o trabalho que você teve aí acumulando altcoins nessa pernada de alta. Então este sinal é o último sinal de que você não tem que ter mais nada de altcoins na sua carteira. Mas você já tem que estar realizando lucro durante a alta do Bitcoin, não esperar essa grande queda no gráfico semanal. Então o que eu acabei de passar para vocês aqui, eu levei anos para entender no mercado de cripto, eu levei muitos anos mesmo, e eu já estou passando para vocês isso logo de cara. Então eu acho que já vale a sua inscrição aqui no canal. Tudo isso que eu mostrei para vocês é a ponta do iceberg do que os membros do canal têm acesso. Então lá vocês vão receber várias análises e também lives exclusivas só para os membros do canal. Teve esse encontro com o nosso economista aí sobre ciclos econômicos. Há 4 dias atrás fizemos live, toda sexta nós temos live com membros e também alunos do RCC. Então aqui nós falamos de altcoins que estamos comprando, o que estamos realizando. Eu também envio os padrões gráficos, né, do que está acontecendo com determinado projeto, se é hora de comprar ou não. Então aqui eu falei, né, aqui era o fundo da Solana e aqui era uma região boa de comprar porque ela está fazendo esse triângulo de acumulação para depois romper para cima. Então isso aconteceu com outros projetos também, como por exemplo a Drift, né, que a gente se posicionou nessa queda aqui, onde ela chegou lá em 1,30 e depois ela disparou, né? A Drift é uma moeda do ecossistema da Solana. Então é assim que funciona os membros, né? Você pode fazer parte clicando aí no link abaixo do vídeo. É um preço muito barato que em pouquíssimo tempo já retorna para você. Então, só com essa operação da Drift e também com a operação da Virtual ou com essa operação da Orca, teve membros que já pagou aí a mensalidade de membros por vários anos. Então é assim que funciona. Fechou? Então, turma, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Eu deixo esse outro vídeo aqui que vocês possam gostar também para assistir depois. E um grande abraço. Falou!